Fala galera, estamos no nosso momento de ato de The Walking Dead, simplesmente estamos no aguardo de quando veremos a estreia de The Book of Care, a segunda temporada de Daryl Dixon, que lembrando, estreia o primeiro episódio da segunda temporada no festival em Nova York, no dia 8 de junho, e é óbvio que teremos cobertura completa aqui no canal. Enquanto isso, galera, vamos trazer mais e mais listas aqui do nosso universo, como vocês estão vendo, continua aqui improvisado. Bora lá, que essa lista aqui ó, é sobre os 10 personagens de The Walking Dead que precisam do seu próprio spin-off, tá? Vamos conferir a lista. Eu, obviamente, mantive aquilo em relação às outras listas que eu tenho trazido aqui junto pra gente poder conversar, que eu não vi quem está na lista. Então vamos reagir ao mesmo tempo. Vamos lá. Primeiro eles colocam, cara, a Connie, porque ela tem um conjunto de habilidades específicas. A Connie, cara, seria até interessante ver um spin-off sobre ela, assim. Só que, já que começa aqui essa lista, já vou aproveitar para falar qual seria realmente a minha ideia, tá? Eu não vejo um potencial, assim, tirando já esses personagens que nós já estamos vendo com spin-offs detalhadas, algum personagem com força suficiente para ter um spin-off, tá? Então, para mim, assim, por mais que eu ache legal, ao mesmo tempo, eu não considero que seria um atrativo realmente pra gente ver spin-off de outro personagem que não o nosso sexteto que a gente já tá vendo, tá? Vamos lá, o que eles falam sobre a Connie, tá? No final, ela ainda é jornalista, como era antes do Apocalipse, garantindo que os novos líderes de Commonwealth sejam honestos e realmente trabalhem para o bem da comunidade. Mesmo em curta ou minissérie, seria fascinante ver o papel de Connie destacado, dar a esse personagem sua própria missão paralela e intrigante, também colocaria os holofotes na única pessoa, né, surda em The Walking Dead, da maneira como eles colocam o texto aqui, enfatizando a capacidade da franquia de respeitar a diversidade. Cara, para mim, assim, para Connie ter uma participação no nosso spin-off, teria que ter realmente um contexto muito maior acontecendo. Esse contexto muito maior, ele tem uma necessidade de envolver outros personagens também existentes ali em Commonwealth. Então, vai bater para muitos personagens que vão aparecer nessa lista esse mesmo contexto. Eu não vejo como ter algo fundamental para Connie fazer que esse sustente uma spin-off com ela sendo a protagonista. E acredito, repetindo, que isso vai bater para vários personagens aqui. Vamos lá. O próximo é o Jerry, um dos personagens mais adoráveis de The Walking Dead. Galera, pô, todo mundo gosta do Jerry, todo mundo, até naquele momento final de The Walking Dead ali, temeu que o Jerry fosse um dos personagens que poderia ter, né, uma consequência fatal ali, ter uma morte do personagem também, por causa que é um personagem que cultiva, né, existe um apreço muito grande pelo Jerry, assim. Mas, ao mesmo tempo, cara, é um personagem que também bate nessa questão, como eu falei, em relação ao Connie, tá? Eles chegam a colocar, ó, ele era um indivíduo atencioso e amoroso que o público estava animado em ver ter um final feliz com esposa e filhos. Após a Revolução de Commonwealth, Jerry vive com sua família em Alexandria. Um personagem com tamanho de dedicação excepcional não pode ser subutilizado. Um enredo destacando as melhores qualidades de Jerry acrescentaria a necessária leveza e amor aos temas sombrios do universo da Walking Dead. Acabei de falar em relação à trama de Commonwealth. Cara, agora com o retorno de Rick e de Michonne para Alexandria e o Jerry estando em Alexandria, ele poderia aparecer junto com esses outros personagens ali que são fundamentais para conseguir suportar uma história por completo. A próxima, Eugene passou de um nada a um herói, né? Pô, o Josh McDermott, inclusive, ele tá, né, na nova versão, uma spin-off de Suits. Então, querendo ou não, o nosso querido Josh McDermott já está ali empregado pelo próximo período. E o Eugene, cara, mesmo ele sendo um personagem que tem muito potencial, que está com a gente há tanto tempo no nosso universo da Walking Dead, eu acredito muito que a função dele é algo que envolve esse contexto maior acontecendo. Inclusive sobre essa questão toda do estudo e tudo mais, por mais que a gente sabe que foi todo um uso de argumento do personagem em relação a tudo que estava acontecendo, que ele tentava utilizar e manter sua sobrevivência. Cara, poderia ser algo de realmente ser aproveitado, porque inclusive o doutor permaneceu vivo, né? O doutor a qual o Eugene se referia no passado, a gente conheceu ele em Orbion e ele permanece vivo, né? Poderia ter sim um encontro, só que aí não adianta, a gente tá falando daí de uma junção de personagens, tá? Um personagem com um arco tão excepcional tem potencial tanto quanto os heróis óbvios dessa franquia, que daí tá falando do sexteto. Se tivesse oportunidade, o enredo de Eugene poderia expandir-se para mostrar como alguém com uma mente tão única pode ajudar a restaurar ou reconstruir comunidades que para se sustentarem de forma semelhante à forma como o mundo outrora o fez. É a mesma questão, galera. A próxima, ó. Mercer é um herói que precisa de mais tempo para brilhar. É o nosso querido Michael James Shaw.
intérprete do Mercer, né? Pô, tem aquela questão toda, né, do relacionamento do Mercer com a princesa, que seria algo interessante pra gente ver também, ser explorado, mas tu precisa de Commonwealth, cara. Assim como a Connie também, tu precisa de Commonwealth, tu precisa mostrar daí essa junção de personagens e algo realmente importante acontecendo ali em Commonwealth, pra ter esses personagens aparecendo. O que eles colocam, tá, no texto? Há um potencial infinito para expandir o enredo de Mercer. Como personagem do material original, a franquia pode sair do cânone ou criar um novo enredo, que obviamente teria que ser vertente. Sendo uma figura importante no mundo da franquia, existem muitos cenários que poderiam expandir o universo de The Walking Dead. Uma prequel destacando a história de Mercer antes de Commonwealth e da 11ª temporada, quando a gente o conhece, também seria um arco fascinante de ser desenvolvido. Se tu pegar, tá, e fazer uma antologia correta, não da maneira como eles tentaram fazer em Tales of the Walking Dead, e pegar um ou outro personagem, até esse que estão sugeridos como protagonistas de spin-off, e fazer um episódio centrado em momentos da vida desse personagem, como foi o episódio da Alpha, que foi muito bem feito, aí sim, cara, seria muito interessante a gente conhecer o Mercer e a gente, por exemplo, brincar com os momentos que aconteceram, aquela virada toda do apocalipse ali. Pô, aí sim tu acharia uma maneira de como fazer esses personagens voltarem sem ter uma necessidade gigantesca de um arco maior acontecendo para conseguir suportar essa trama por completo. Um episódio de antologia pegando o Mercer, ou pegando o Eugene, pegando a Connie, cara, isso seria muito massa da gente fazer. Muito massa. O próximo que eles colocam é a Lydia, tá? Ela tem uma das histórias mais complicadas. Até eu fiz um vídeo com os 10 momentos onde os quadrinhos de The Walking Dead foram longe demais, que acabaram não sendo adaptados na série de TV, tirando um, que é em relação à morte do Glenn. E a Lydia também tem coisas bem fortes ali na relação dela com o Cal, e a gente não tem mais o Cal, né? Mas a gente já viu um pouco da Lydia também na antologia de Tales com a história da Alpha, né? A gente vê ali também coisas que a Lydia passa. Então, cara, é o mesmo contexto, entendeu? Se tu vê momentos da personagem, talvez o mais curioso seria ver uma adaptação em relação a ela e o Cal. Como isso não vai ser possível, cara, eu não vejo essa potência para utilizar a Lydia, entendeu? Foi necessária uma força incrível para Lydia ir contra sua mãe, Alpha, e lutar, né, ao lado dos nossos heróis, mesmo que isso significasse virar as costas para tudo que ela conhecia. No final, após perder o braço, Lydia e seu parceiro Elijah percorrem as comunidades entregando mensagens para Hilltop. Esta importante responsabilidade dá aos criadores de The Walking Dead ampla oportunidade de criar um cenário fascinante centrado em Lydia. Se tu pegar, por exemplo, a Lydia e o Elijah em alguma coisa que eles têm que encontrar nesse caminho todo entre as comunidades, que pode ser até algo para te, novamente, criar um grande antagonista, pô, essa ideia me interessaria. Essa ideia seria interessante. Tu usar já algo que os personagens já estariam fazendo e tu fomentar novamente esse grande perigo e já ter essa reunião de comunidades acontecendo. Olha a ideia aí, Scott Gimple. Morgan é um sobrevivente favorito dos fãs de longa data. Nosso querido Lenny James, que já falou, cara, que o tempo dele no universo The Walking Dead deu. Ao mesmo tempo, ele deixou a porta aberta para trabalhar novamente com o Andrew Lincoln. O Morgan, junto com a Mo, né, voltou à procura de Rick Grimes quando ele sai da parte A de Fear the Walking Dead. Teoricamente, ele chegou em alguma comunidade já, né, seja Alexandria, Commonwealth ele não conhece, então não teria como ter Commonwealth, ou algo no caminho fez ele chegar em Commonwealth e, né, encontrar todos lá, mas em Alexandria ele teria que ter chego. Com o retorno do Rick e de Michonne, pô, esse reencontro a gente imagina que pode já ter acontecido de não ter visto, mas tem esse potencial aí de história para acontecer, né? Morgan poderia razoavelmente retornar em um dos spin-offs atuais, que é aquilo que sempre fez sentido na nossa história, principalmente com a ligação com o Rick e com o Michonne. Mas esse querido personagem ganhou, né, querendo ou não, assim, algo mais centrado nele como protagonista, que é Fear. Fear, o Morgan vai para protagonizar Fear, porque logo depois a gente tem a saída da Mantis. Como muitos espectadores estão ansiosos para saber o que está acontecendo em Alexandria, em outras comunidades desde o final de The Walking Dead, uma minissérie dedicada às suas viagens e obstáculos antes de voltar para casa seria uma adição bem-vinda à franquia. Cara, se tu pegar no momento que ele sai de Fear e ele como para contar essa jornada, o que acontece nesse caminho, cara, isso para mim não é interessante. Não é interessante. Tá? O contexto, por exemplo, da Lydia em relação a ela encontrar junto com a Elijah algo que pode, né, já que ela faz essa reunião entre as comunidades ali, é muito mais interessante do que, cara, o Morgan e a Mo. Porque até em questões pessoais de desenvolvimento de personagem, cara, a gente teve muito e em alguns momentos muito bem feitos do Morgan, que são extraordinários, assim. Então, teria que ter um contexto para tu inserir o Morgan em algo extremamente importante acontecendo. E para mim, cara, o Morgan, ele tem que aparecer junto com o Rick.
é esse contexto. Até pelo que a gente pega pelo ator mesmo, pelo que o Lenny James falou sobre sua vontade, tá? Tirando isso, eu não vejo como acontecer. Agora tem uma personagem que eu acho muito massa. Judith tem potencial para ser uma personagem principal da próxima geração. E porque aí a gente tá falando dos nossos queridos Jovens Vingadores do nosso universo da Walking Dead. Se tu pega a Judith e cria uma história para ela contar, obviamente que a gente teria que achar um motivo para distanciar ela de Rick e de Michonne, que não seja algo, uma mera participação para fazer essa ligação de família e algo que tenha uma missão para ela, né, ter que desempenhar e tudo mais. Tu pode, assim como eu dei aquela ideia em relação a Lydia e o Elijah, cara, utilizar a Judith para isso. Obviamente que não tem mais aquela questão do Acho Júnior junto, porque o Acho Júnior já está, né, uma história sendo contada lá no futuro, muitos anos na frente, em relação a toda a nossa timeline lá em Dead City. Então seria a Judith com mais alguém. Não acredito que seria com o Rick Jr., entendeu? Acredito que poderia ser, sabe, a Judith com outro personagem ali. Mas é uma ideia, cara, que me interessaria demais ver aquele Fleming retornando como Judith e usando todo o potencial que tem, cara, pra essa personagem, né? E ela, pra mim também, assim como o Jared, né? Cara, a Judith é uma personagem extremamente querida para a maior parte dos fãs de The Walking Dead. Então tu tem um grande potencial e tu pode utilizar essa questão de uma história que já faça uma ligação, que apresente um novo perigo acontecendo, se aproximando das comunidades, utilizando a Judith como esse grande porta-voz de protagonismo. Cara, assim, ó, seria lindo. Dada a oportunidade, a franquia de The Walking Dead pode se expandir através das histórias da próxima geração. Embora as tramas originalmente seguissem heróis de longa data como Rick e Morgan, o tempo que passou deu a opção de focar na geração criada no Apocalipse, que é algo que a gente viu, mas viu de uma maneira que não funcionou bem, cara, que são os nossos queridos adolescentes de Orbion. A gente não sabe, é problemático, cara, é problemático essa nova geração de Orbion, né, pegando o protagonismo da história lá. Não é as melhores coisas de Orbion quando a gente lembra do quarteto lá, não é, cara, não é. Então, se tu utilizar com o Judith e tu realmente fazer um descontexto, né, diferente para esses adolescentes que estão virando adultos, cara, para quem cresceu já nesse mundo completamente transformado, cara, com a Judith sendo essa protagonista, encabeçando tudo isso, cara, para mim seria diferente. Óbvio, dependendo de quem assumir como showrunner. Tem sempre essa pegadinha. Quem assumir como showrunner, mas a Judith, ela tem esse potencial de realmente fazer esse protagonismo, cara. Um enredo focado em uma personagem como Judith Grimes delinearia os pontos de vista opostos daqueles que cresceram no pós-apocalipse e daqueles que cresceram no caos do mundo dos mortos-vivos. Ezekiel é um líder com mais por vir. Cara, o Gary Payton também, ele deixou em aberto, assim, a possibilidade dele voltar, e também já fez um lobby ali querendo, pô, sabe, ia ser massa ter o próximo spin-off do Ezekiel e tudo mais. Cara, o Ezekiel, ele é um grande líder, o Ezekiel passou por toda aquela questão da doença e depois da cura. Ele tem um grande potencial, sim, para apresentar, mas, ao mesmo tempo, assim como os outros que eu comecei nessa lista, tu precisa ter a junção de outros personagens ali. Tu precisa, sabe? Essa questão da ideia toda que eu tava falando da Lydia, daqui a pouco ser a Judith. Por Ezekiel, cara, eu não sei se encaixaria, entendeu? Porque eu gostaria de ver um personagem que ainda não teve uma grande força, de repente, de desenvolvimento, como foi a Lydia, dentro desse contexto que não tem a ligação, por exemplo, dela com a Alpha, ou da Judith nesse crescimento que envolveria essa questão dos nossos jovens Vingadores ali, do que ver o Ezekiel sendo essa função de apresentação de novo perigo, entendeu? Para mim está muito no contexto dele dentro de Commonwealth. Mas ele é um personagem extremamente importante também, né? Existem algumas maneiras diferentes de um spin-off centrar-se em Ezekiel, incluindo a observação de seu governo na comunidade ou sua história de fundo antes do reino. Novamente, antes do reino, cara, a gente fala de antologia. Antologia é a questão de fazer Tales of the Walking Dead de uma maneira correta. Que daí seria muito massa tu ver como o Ezekiel se tornou o rei Ezekiel. Isso seria muito massa, ver a transformação do que aconteceu dele lá e o pandemônio acontecendo, cara, num zoológico, entendeu? Uma prequel poderia descrever como Ezekiel se tornou o rei e conquistou a confiança de seu tigre Shiva. Alternativamente, um spin-off moderno poderia desenvolver ainda mais a forma como o mundo está a prosperar sob o domínio de líderes como Ezekiel. Aqui, cara, eu já prefiro não ver, porque para mim teria que ter realmente junto outros personagens ali acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, esses perigos sendo para criar realmente essa ameaça final. Dwight e Sherry estão indo para o santuário. No final de Fear the Walking Dead, Dwight e Sherry, agora líderes do Madre,
procura um lugar seguro para levar sua comunidade. Os dois decidem que o santuário de Niga, na Virgínia, é um bom lugar para reconstruir, apesar do trauma que sofreram lá, de não terem ideia do estado em que o prédio caiu nos vários anos que se foram. Embora seu final tenha sido controverso para os telespectadores, seria interessante ver sua jornada até o santuário e ver como suas decisões afetam a eles, a seu povo e as comunidades vizinhas da área, incluindo Alexandria e Hilltop, né? Como é. Uma história dedicada a esses dois personagens subestimados também poderia razoavelmente se espalhar para outros spin-offs, como Dead City. Cara, essa questão de a gente ver Dwight e o Cher aparecendo em Dead City, cara, tá tudo tão distante e não só da questão da timeline, que eu acho que, obviamente, que ele é o maior empecilho, mas de distância também, mesmo que, de vez em quando, o The Walking Dead resolve as distâncias, e The Walking Dead falando do universo The Walking Dead, de uma maneira bem simples, né? Mas eu não vejo sentido do Dwight e Cher aparecerem na trama de Dead City. Vou repetir aquilo que eu tenho falado nos últimos vídeos quando falo de Dead City. Eu prefiro que Dead City, cara, consiga fazer funcionar a trama que ele tá querendo contar pra gente. Primeira temporada, ele não conseguiu contar essa história que ele mesmo quer fazer. A segunda temporada, com correções, ele pode entregar e tornar essa história realmente muito interessante, toda aquela batalha que tem que acontecer pelo domínio de Manhattan e por algo a mais que a gente ainda não conheceu, né? Mas, Dwight Cherry sendo ali algo que também esteja no caminho desse perigo maior, desse último antagonista de The Walking Dead, com essa reconstrução toda a maneira como eles acreditam que tem que ser, né, esse novo santuário, novo santuário também acontecendo no Dead City, né? Pode ser algo interessante. E eu acredito que esses dois personagens, para eles aparecerem, cara, tem que ter uma força muito grande depois de tudo que eles sofreram, da perda do filho, de tudo que eles passaram. Eu gosto demais, cara, do Dwight Cherry, sabe, esse sofrimento todo que foi da busca deles, eu acho que foi muito bem desenvolvido isso em Fear, né? Obviamente que o final de Fear ele é muito apressado, então ali tem problemas, mas os dois fazem funcionar muito bem essa química entre Dwight e Cherry. Então, acredito que eles também têm aquele momento de a melhor frase, né, do nosso querido showrunner de Fear the Walking Dead. O mesmo que falou, né, nosso amigão do churrasco lá. Mas a melhor frase dele quando sai a tentativa da Al ter um final feliz possível nesse universo da Walking Dead junto com a Isabel. E acredito que Dwight e Cherry estão nesse momento também de uma possibilidade de terem um final feliz dentro desse universo que eles estão. Então, tudo que ele se propõe naquele momento final de Fear para voltar lá para o santuário, reconstruir o santuário de outra maneira, a maneira talvez que o santuário deveria ter tido sempre o seu pensamento desde o início, para mim já está colocado um final. Então, tu tem que ter uma força muito grande para trazer esses dois personagens ali. Então, cara, eu acho difícil, tá? Padre Gabriel tem um arco de redenção excepcional. Padre Gabriel é aquele personagem que, por muitos momentos na série principal, ele ficou completamente sem função, né? Uma repetição. Eu até não falei isso sobre o Morgan também é o rei da repetição de arco, de personagem ali, que obviamente traz um cansaço violento pro fã. Mas o Padre Gabriel, ele se tornou muito importante no final de The Walking Dead, né? Ele tem uma mudada muito grande ali. E a aparição dele em The Ones Who Live, cara, foi uma aparição que fez muito sentido, foi uma aparição muito boa, que, cara, deu aquela vontade de ver mais do Padre Gabriel, né? E, pô, tu pegar ele num contexto pós aos eventos lá de The Ones Who Live, já com esse momento onde ele já percebe que não tem mais a Jades, pô, cara, seria algo interessante, mas ao mesmo tempo ele tem que estar inserido num contexto maior do que pode vir, sabe? Atualmente, o Padre Gabriel provavelmente ainda é um líder de Alexandria, criando sua filha adotiva Coco e pregando em sua igreja recém-fundada. No entanto, com um arco tão excepcional, os fãs só podem presumir que ainda restam algumas histórias emocionantes para contar do ponto de vista de Gabriel. Seus criadores lhe derem a chance de brilhar mais uma vez. Essa personagem, ela querendo ou não, já aparece ali naquele momento ali de The Ones Who Live. Então, para ele voltar, tem que ter uma função que também remeta aos acontecimentos entre ele e Jades, as suas conversas, ao que ele sabia, ao fato de ele ter tido esse contato com a Jades o tempo todo, entendeu? E tem elementos ali que precisariam, né, ressoar nessa nova história ou essa nova participação do personagem em alguma outra história. Como ter ele e essa força de protagonismo, também não acredito. E a história do Padre Gabriel, quando ele aparece pra gente em The Walking Dead, ela já tá contada, então eu não vejo uma força para ele ter um episódio ali separado de antologia em Tales, na nova Tales, né? A Tales que a gente gostaria que tivessem feito e que a gente vai querer muito que façam. Não vejo essa força assim, porque a gente já entendeu muito bem o que aconteceu lá com o Padre Gabriel, então a gente só teria essa parte visual. Só que como é uma história que a gente já conhece, entendeu?
pô, ela teria que ter elementos, sabe, mais diferentes ali. Pode ser interessante, cara, mas não é algo que eu, nesse momento, gostaria muito de ver. Se tivesse uma possibilidade de só 6 episódios de uma antologia bem feita de Tales of the Walking Dead, pegando personagens, eu não escolheria o Padre Gabriel. Porque eu acho que ele já teve também em Beyond Who Live um ponto a mais na sua história. Eu gostaria de ver outras coisas acontecendo ali. Então, galera, aqui são esses 10 personagens colocados na lista como potenciais protagonistas de spin-off. Coloquem embaixo nos comentários o que vocês acham sobre cada um, ideias, eu quero muito saber de ideias de vocês também. Não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Tag04, viva o sonho aqui!